A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui e iremos falar sobre um tema bastante importante, muito útil para a compreensão da nossa lição que nós lecionamos, a lição de número 8, que falava sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje nós, dentro da nossa reflexão, nós vamos falar sobre o crescimento do pentecostalismo no Brasil. Eu citei algumas fontes, alguns números na aula, para quem assistiu e pôde acompanhar, percebeu ali que eu deixei alguns dados do IBGE 2010. E hoje nós vamos debruçar um pouco mais sobre a ideia do pentecostalismo no Brasil. Iremos abordar alguns pontos que são fundamentais para a compreensão desse movimento, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o porquê movimento pentecostal. O que seria isso? Vamos lá. O pentecostalismo, ele é um movimento, ou seja, ele não deve ser classificado como uma denominação ou uma organização religiosa, porque esse movimento, ele tem a ver com dinamismo, e isso define o movimento pentecostal. Ele possui características muito importantes, ou seja, a capacidade de se inserir em diferentes contextos dentro da sociedade e também culturas, adaptando-se e reinventando-se diante de circunstâncias, seja elas políticas ou sociais. Então o movimento pentecostal tem esse dinamismo que faz com que ele se encaixe em qualquer momento da história, em qualquer ambiente social e também em qualquer ambiente político. A sua ação se define, ou a sua origem se define na ação do Espírito Santo, é a ênfase. Ou seja, a sua diversidade, a sua complexidade há na sua Gênesis, Constituição e Prática. Ou seja, dentro da sua Gênesis, dentro da sua Constituição e sua prática, existe o quê? Uma diversidade e uma complexidade, ok? Entendendo tudo isso, nós vamos ver também que o pentecostalismo é um movimento ele é um movimento de quê? Ele é um movimento de espiritualidade. Vai acompanhando o meu raciocínio para você fazer a sua análise, ok? Esse pentecostalismo é um movimento de espiritualidade. Por quê? Porque é uma crença na ação do Espírito Santo, ou seja, na existência dos dons dados pelo Espírito Santo e o poder que é dado para o serviço. Então, ser pentecostal, a ideia central é reviver o quê? Os eventos de Atos dos Apóstolos. Elementos como consagração, santificação são essenciais para aquele que está inserido no movimento pentecostal, ok? Entendendo que o movimento pentecostal ele é um movimento de espiritualidade, ele também é um movimento de protesto, pois surge no movimento avivalista de John Wesley, né? Eu me lembro muito bem na faculdade quando nós estudamos um texto que falava o seguinte: seria o pentecostalismo wesleyano? Né? Porque as origens remonta ao período de John Wesley, século XVIII. Para quem estudou teologia pentecostal,
entende e compreende que o movimento pentecostal em si vai surgir inicialmente através de John Wesley, ok? Então, assim, possui uma concepção histórica. Então, se tem uma ênfase na santificação que unge o fiel para uma luta de protesto contra o pecado. Eu vou só abrir um parênteses aqui para você entender essa questão do protesto, que é o seguinte: quando John Wesley começou a pregar, nós estamos falando do século XVIII, na Inglaterra. O que está acontecendo nesse ambiente? A Revolução Industrial. Com a chegada da Revolução Industrial, o trabalho, a dedicação do tempo ao trabalho, a família sai do campo e vai para as cidades, o dinheiro começa a movimentar, o capitalismo começa a movimentar as coisas, as pessoas começam a entrar em um estado de decadência moral, ética e espiritual. É aonde John Wesley entra com as suas ministrações e pregações fora da igreja, porque a igreja anglicana da época dizia: o membro tem que vir para dentro da igreja. John Wesley falava: não, o mundo é a minha paróquia. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo: eu vou até o mundo, eu vou até as pessoas, eu prego em cemitérios, se não tiver lugar, eu prego nas minas de carvão, eu vou aonde o povo está, eu prego aonde eu tenho condições de pregar. Então, John Wesley, com o seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, que foi um grande pregador também, são homens que surgiram aí nesse período ao qual havia uma decadência espiritual, moral e ética do ser humano. Então precisava de ter o quê? Uma reconstrução desses valores humanos dentro desse contexto, ok? Então, por isso que se prega contra o pecado. Então, o pentecostalismo é um movimento de protesto, nesse sentido, ok? Ele é também um movimento radical. Por quê? Pois aparece como resposta às necessidades do povo em criar e ordenar contextos simbólicos, ou seja, contextos simbólicos próprios para dar sentido a realidade. Realidade do quê? Da vida. Ou seja, ordenar a conduta na vida cotidiana. Então, ele é radical porque ele começa a ordenar o padrão ético e moral, tanto da sociedade quanto do indivíduo. E com isso, ele é um movimento radical, um movimento pentecostal muito radical, porque ele trabalha com esse viés de ordenar e criar contextos simbólicos, tá? Dando sentido à realidade na conduta da vida das pessoas, tá bom? Então, a partir dessa radicalidade, que é boa, né, para o pentecostalismo, ele vai partir da onde? Primeiramente, ele parte das escrituras. O movimento pentecostal tem como ênfase as escrituras sagradas. E em segundo plano, ele tem a orientação, a observação e a execução de padrões existentes ali na igreja primitiva, tá bom? O movimento pentecostal, o pentecostalismo, é um movimento também popular. Por que ele é um movimento popular? Porque ele tem a capacidade, esse movimento pentecostal, de atrair grupos menos favorecidos, despossuídos e menos afortunados. Nós vamos ver também que o pentecostalismo, como ele é um movimento popular, ele busca a vivência comunitária, a solidariedade orgânica. Então nós podemos falar que o pentecostalismo é uma religiosidade, o quê? Popular, tá bom? Outro ponto para encerrar essa parte aqui é que o movimento pentecostal é uma mudança social. Aqui nós vamos destacar dois pontos importantes. Primeiro, a posição, tá, em relação ao catolicismo romano, ou seja, existe uma
oposição, na verdade, eu falei posição. É uma oposição em relação ao catolicismo dominante e também ao protestantismo histórico. Então nós temos aí um viés que é a oposição ao protestantismo histórico e uma oposição ao catolicismo dominante. Então você vai ver aí uma grande oposição. A segunda questão aqui, que seria a segunda postura, que está relacionada à mudança social, nós vamos ver que é a transação com o Estado. Ou seja, nesse processo de destruturação ou reestruturação, o pentecostalismo tem a ideia, o conceito de se inserir nas questões do Estado. É por isso que há a ideia de juntar as duas classes para não haver o conflito. Resumindo, de forma simples e clara, não há nenhuma objeção do movimento pentecostal e das igrejas pentecostais de se inserir no contexto político ou sociocultural. Então nós vamos ver que na política hoje, nós vamos ver grandes homens, grandes nomes, pessoas ligadas ao movimento pentecostal ou de determinadas igrejas pentecostais que têm o quê? Um mandato dentro de um cargo público, como deputado federal, deputado estadual, senador. Também nós temos aí vereadores, prefeitos, governadores, enfim. Nós temos aí uma não restrição dentro do movimento pentecostal às práticas políticas. Então você vai ver durante a história e hoje várias pessoas que são cristãs pentecostais que estão inseridos no contexto político. Então eu tenho uma oposição e uma relação. A oposição é contra o protestantismo histórico, as suas práticas, liturgias e tais, ao catolicismo dominante, mas eu tenho uma relação ou uma transação com o Estado, tá? Porque o pentecostalismo entende que para ver esse movimento, como ele é dinâmico, nós temos que entender dentro desse contexto, que ele é dinâmico, então ele tem que estar em todos os ambientes, em todos os locais da sociedade, e a política é uma delas, tá? Aí você vai ver também, não só a política, mas casas de reabilitação, você vai ver hospitais, enfim, várias áreas em que os pentecostais estão inseridos, tá bom? Vamos lá. Desde 2010, que eu faço um quebra-texto, desde 2010, uma nova organização religiosa e filosófica surge por hora, tá? Em fevereiro de 2017, nós tivemos um outro dado que também fala que 68 mil registros foram feitos dentro desse conceito. E isso representa o quê? 25 novas igrejas por dia. Esse dado vai ser muito importante lá no final do nosso resumo para você entender algo muito interessante. Ó, em 2010, uma nova organização religiosa e filosófica nasce a cada hora. 2010. 2017, constou 68 mil registros. Ou seja, 25 novas igrejas estavam surgindo por dia, ok? Então vamos entender um outro ponto, guarda essa informação na sua mente que ela vai fazer um link lá no final. O protestantismo é entendido e percebido pela sua liturgia. Então como é que eu vou identificar o pentecostalismo? Vamos lá, primeira coisa, ele é celebrativo, isso é fato. Quando nós olhamos uma igreja e ela tem cânticos celebrativos, particulares e em grupos, quando nós vemos essas manifestações audíveis, verbais, exaltação,
enfim, o cântico coletivo e particular, o testemunho também particular, coletivo, enfim. Isso são características de um culto celebrativo. E nós vamos ver também que a pregação é o ponto culminante ou o ápice dessa celebração. Então, há algumas características que definem aquele culto como sendo um culto pentecostal. Entendendo isso, nós vamos entender que o pentecostalismo, ele é testemunhal. Além dele ser celebrativo, ele é testemunhal. Por quê? É importante para o pentecostal expor as suas experiências particulares. Isso nós vemos na igreja. A questão e o viés missionário também, porque é a forma de fundamentar a evangelização e a proclamação através da missão. A escatológica, ela é um viés muito importante que define também o pentecostalismo. Por quê? É a expectativa na chegada do Salvador. E o último viés aqui é entender que o pentecostalismo ele tem um viés quadrúplo. Esse viés quadrúplo ele está associado ao evangelho pleno. Esse evangelho pleno ele tem como pontos o quê? A cura divina, o batismo, a volta de Cristo e a salvação. Então isso demonstra aí elementos que compõem o pentecostalismo. Dentro dessa questão, nós vamos ver personagens e lugares que aparecem no chamado pentecostalismo, movimento pentecostal. Eu disse que lá atrás esse movimento pentecostal surge através da pessoa e obra de John Wesley. Aqui eu queria citar alguns pontos importantes, pessoas que marcaram o século XX, entrada para o século XXI, que fizeram a história do pentecostalismo voltar à tona desde o século XVIII, que foi o início com John Wesley. Charles Parham, ele é um personagem importante na história nos Estados Unidos. Ele era um pastor metodista que buscava esse dinamismo, essa nova experiência. Olha para você ver, ele era o quê? Metodista. E pastor metodista. E buscava essa forma de ter um contato maior com Deus, através do quê? Do batismo. Então ele começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. De início, nós estamos falando lá de 1901, de início ele tem 2 alunos. A menina Agnes Osman, que foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo, o primeiro até que Parham, e depois nós temos Seymour, que no caso era aluno de Charles Parham. William Seymour, ele vai receber a mensagem pentecostal em 1905. Ele era filho de escravo, William Seymour, e era aluno de Charles Parham. E nós vamos ver o seguinte, que ele tinha uma deficiência, né? Ele era cego de um olho e era filho de escravo. Então não era muito bem visto pela sociedade, né? E nós vamos ver que ele vem primeiramente da igreja batista, ele se converteu na igreja batista. Então você vai ver que eles têm origens em igrejas históricas, ok? Nós vamos ver depois também de William Seymour, que é um personagem principal aí, nós vamos ver que aparece o William Durham. Esse William Durham, ele foi batizado com o Espírito Santo em 1907 e ele também inicialmente era oriundo da igreja batista, ok? Todo esse movimento surgiram através de um episódio que marcou inicialmente um local, que foi o Marco Zero, a Rua Azusa, número 312. Não começou ali, começou com a escola de Parham.
lá, ensinando ali, até ele tem um aluno que se chamava William Seymour, que nós acabamos de falar, e também Agnes Osman, né, que foi a primeira a moça a ser batizada com o Espírito Santo. Mas depois disso tem um evento da Rua Azusa, ao qual eu queria apenas destacar as manchetes dos jornais da época. 3 diferentes jornais. Um dizia assim: estranho murmúrio de línguas. Isso acontecendo ali naquele barracão da Rua Azusa, número 312. O outro título, manchete do jornal dizia assim, ó: brancos e negros se misturam num frines religioso. Olha para você ver, brancos e negros. Lembra que nesse período ainda existe a segregação racial, ok? Então a igreja, através do movimento pentecostal, está unindo as pessoas. Eu me lembro das falas de Martin Luther King, que dizia o seguinte: eu sonho em um dia estar assentado na mesa da fraternidade, brancos e negros. Então você vai ver que era o sonho lá na frente de Martin Luther King, né, que também era batista, da Igreja Batista. E aí você vê todo o episódio aí de Martin Luther King acontecendo, a morte dele e tudo mais, e depois o fim da segregação racial. Então você vai ver que naquela época já era estranho ver negros e brancos em um mesmo ambiente, mas a igreja, através do movimento pentecostal, proporcionou e estava proporcionando isso para a sociedade. O outro jornal com o título foi mais radical. Ele diz assim, ó: santos esperneadores promovem loucas orgias. É isso mesmo que você ouviu. Então é o jornal sensacionalista tentando impor uma ideia à sociedade de uma realidade que não estava acontecendo, ok? Então esse pentecostalismo clássico que vai surgir depois, ele também tem as suas origens históricas do período do Império. Eu estou fazendo aqui por blocos, tá bom? Não perca o raciocínio. Agora nós vamos voltar um pouco. Nesse protestantismo da época do Império, ele vai criar essa força. Então, para chegar até 1901 ou 1900, houve um período anterior e anterior também a John Wesley que fez com que esse movimento chegasse até o Brasil. Porque nós falamos primeiramente século XVIII, Inglaterra, depois nós fomos para Estados Unidos, com a Rua Azusa 312, mas e no Brasil? Como é que foi esse processo? Entenda uma coisa comigo, olha, 1549. 1549, a abertura, 1549 é a data do processo de colonização de Portugal, ou seja, nas terras brasileiras, 1549. Em 1555 a 1560, nós temos, por esse período, a invasão dos protestantes franceses. Aonde eles se instalaram? Hoje, onde é o Rio de Janeiro, ok? Só que eles foram expulsos em 1560 pelos portugueses. Em 1630 a 1654, nós temos os protestantes holandeses invadindo o Nordeste brasileiro e com isso, em 1654, eles também são expulsos pelos portugueses, tá? Mais um pouquinho para frente, 1759, nós vamos ver agora a expulsão dos jesuítas do Brasil por causa das políticas regalistas de Marquês de Pombal, tá bom? 1759.
Aí começa a acontecer um evento agora que vai favorecer o protestantismo no Brasil. Primeiro, em 1808 nós temos a abertura dos portos, porque em 1808 foi feito um acordo entre Inglaterra e Portugal. E com isso, como o Brasil estava sob domínio português, eles abriram os portos do Brasil para fazerem comércios com a Inglaterra. Lembrando que 1808 foi também o período ao qual a família real de Portugal veio para o Brasil, financiada pela Inglaterra por causa das invasões francesas de Napoleão Bonaparte. Então, Dom João VI vem com toda a sua comitiva para o Brasil, mas como eles não tinham recurso para fazer essa viagem, a Inglaterra, que tinha interesses comerciais, fez o quê? Financiou essa viagem para o Brasil. Então, a abertura dos portos em 1808 foi importantíssima. Por quê? Olha para você ver o que começa a acontecer em 1808. Em 1810, 1810, dentro desse tratado de aliança de comércio e navegação, olha para você ver a estratégia da Inglaterra. A Inglaterra é um país, nessa época, anglicano. Até hoje, né? O artigo 12 dizia o seguinte desse tratado, que deveria o Brasil garantir a liberdade religiosa aos ingleses no Brasil e a tolerância aos não católicos no Brasil. Então aí você vai ver o surgimento dos primeiros protestantes dentro do Brasil, porque após esse tratado, em 1819, há a primeira missão anglicana dentro do Brasil, ou seja, chega a primeira missão anglicana no Brasil, em 1819. Em 1824, nós temos a primeira Constituição, porque nós temos um total de 7. A primeira Constituição acontece no período de Dom Pedro I, e com essa Constituição, a Constituição dizia que o catolicismo era a religião oficial do Império, tá? No caso do Estado monárquico brasileiro. A Constituição garantia o catolicismo a religião oficial, mas o Tratado de 1810, que é 14 anos anterior, dizia que deveria haver uma liberdade religiosa dos ingleses e, com isso, a tolerância aos não católicos no Brasil, tá? Então, em 1836, a Igreja Metodista chega no Brasil. Em 1845, a Luterana. Em 1855, a Congregacional. Em 1859, nós vamos ver chegar os primeiros presbiterianos. Em 1881, nós temos a Igreja Batista. E em 1890, nós temos a Igreja Episcopal. Então, olha para você ver como a abertura dos portos de 1808 fez com que o protestantismo tivesse liberdade de adentrar no Brasil. Lembrando que a religião oficial do Estado imperial ou monárquico brasileiro era católico. Então você vai ver uma mudança acontecendo. É por isso que nós falamos de protestantismo histórico. Agora nós vamos para esse protestantismo moderno, ou pentecostalismo clássico ou moderno. Passado essa fase, que a última fase dessas igrejas tradicionais foi a episcopal, que chegou em 1890. Algumas chegaram, falharam, voltaram, enfim, mas a cena,
o ambiente é esse. Agora, o movimento pentecostal vai surgir a partir de 1910, quando eles saem, toda aquela história de Daniel Berg e Gunnar Wing, eles saem, chegam no Brasil, em Belém do Pará, em 1910. Ok? Aliás, em 1910 chega a Congregação Cristã no Brasil. Em 1911 chega a Assembleia de Deus com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Em 1932, às vezes nós, quando falamos de igreja, as igrejas clássicas, o pentecostalismo clássico, nós lembramos muito da Congregação Cristã no Brasil, que eu acabei de falar, 1910, Assembleia de Deus, 1911, e esquecemos de uma, que ela é a única igreja pentecostal genuinamente brasileira que está classificada nas igrejas de primeira onda, que vai de 1910 a 1950. Ela se chama Igreja Adventista da Promessa. Essa Igreja Adventista da Promessa, ela tinha um viés pentecostal, acreditava nos dons, acreditava no falar em línguas, rejeitava as orientações de Ellen White e também rejeitava algumas questões da Adventista. Mas guardava o sábado, né, como elemento da igreja original, mas era pentecostal. Igreja Adventista da Promessa, ela foi fundada no Brasil em 1932. Ela é genuinamente pentecostal brasileira, de primeira onda, porque a primeira onda vai de 1910 a 1950. Então vamos lá. Terminando essa primeira onda, que vai até 1950, eu tenho a segunda onda, que vai de 1950 a 1970. Vai surgir algumas igrejas muito importantes aí que deram o norte, a continuidade desse pentecostalismo. Só que agora, genuinamente brasileira, né, com viés brasileiro, mas ainda com alguns missionários vindos de fora. Em 1953, nós temos o surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular. Em 1956, nós temos a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. 1960, a Igreja de Nova Vida. 1962, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. 1964, bem no período do regime militar, a Igreja Pentecostal Casa da Bênção. Em 1967, a Igreja Metodista Wesleyana. Essas são as igrejas de segunda onda. As igrejas de terceira onda parte de 1977, a partir de 1970 até hoje. 1977, Igreja Universal do Reino de Deus. 1980, Igreja Internacional da Graça de Deus, e 1998, Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, uma é universal, a outra é internacional e a outra é mundial. Uma dá ênfase ao reino, outra dá ênfase à graça e a outra dá ênfase ao poder. E todas usam o elemento Deus, tá? Então, entendendo tudo isso, vamos começar a ir para o final aqui. No pentecostalismo, nós temos o processo de nucleação. Esse processo de nucleação, ele é a germinação de pequenos grupos. Então, nós vamos ver que em 1940, nós tínhamos 1.074.857 protestantes. Em 1950, nós tínhamos 1.741.430 protestantes. Em 1960, tudo isso é censo, tá bom? Tínhamos 3.077.916 protestantes. Ou seja, nós temos aí protestantes que são classificados. O de 1970, que é o censo, vai dizer e vai mostrar-nos que houve um aumento, 4.833.196 cristãos protestantes. Desses protestantes, 60% eram pentecostais. Então nos dá a entender que o movimento pentecostal fez com que o protestantismo crescesse dentro do Brasil. Olha que dado importante. O protestantismo só cresceu dentro do Brasil por causa do pentecostalismo, porque esse dado do IBGE de 1970 mostrou esse aumento de 60%. E quando nós olhamos aqui
comparado com o censo de 1890, existia 142.235 protestantes. E o de 1900 tinha 177.727 protestantes. Olha para você ver o salto, como cresceu o protestantismo no Brasil. Nós vamos ver que em 2010, que foi o último, 22,2% da população é protestante, ou seja, 42.275.440 protestantes. Desses, 25 milhões são pentecostais e dentre esse número de 42, 12.314.410 são assembleianos, ok? Então, de 2000 para 2010, que foi o último censo, houve um aumento de 46% no número de assembleianos no Brasil. Entendendo que a congregação cristã, dentre esse grupo das mais conhecidas, é a que tem mais de 2 milhões, a quadrangular mais de 1.800.000, a congregação, a IURD mais de 1.800 também, a Deus e Amor 845.000, o Brasil para Cristo 196.000 e a Casa da Bênção 125.000. O que é que podemos resumir com todo esse contexto, com todo esse estudo que nós fizemos aqui? Que o protestantismo ou o pentecostalismo clássico e de primeira onda, o pentecostalismo de segunda onda e o de terceira onda não mostra sinais de retrocesso. Ou seja, a sua capacidade de adaptação e reinvenção de suas práticas e crenças são fortes indícios de que a sua perpetuidade em solo brasileiro continuará por muitos anos. Então, esse movimento pentecostal, a chance dele se acabar é mínima, porque ele se adapta de forma muito rápida, ele se reinventa de forma muito rápida, ele reinventa e se adapta às práticas e crenças existentes, ou seja, não tem como esse movimento acabar, ok? Então, as igrejas tradicionais, elas têm o seu papel de importância, mas em comparação com o movimento pentecostal, o movimento pentecostal ele cresce a cada dia mais, enquanto as igrejas tradicionais, elas perdem espaço dentro desse contexto religioso, ok? É esse o contexto, é esse o tema que eu queria passar para vocês. Foi um pouco longo, mas muito necessário. Vai ficar para a eternidade aqui no YouTube e vai ser um conteúdo de bastante relevância para você, amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família e ficamos aí para o próximo vídeo em nome de Jesus.